Bem, boa tarde para vocês. Vamos tentar fazer algumas correções aqui, tá? A gente começa na página 7 com a multiplicação de números inteiros. O autor coloca para vocês a primeira situação de acho, a Marina, né, que fez uma compra, ela fez a compra em 7 parcelas de R$ 53. Esse 53 deve ser um número negativo porque ele se refere à dívida. Então, ele traduz para vocês o que é uma multiplicação. Uma multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Então, nesse caso, a gente teria 7 parcelas de R$ 53, certo? Quando eu somo números negativos, o resultado vai ser outro número negativo. Tudo bem? Então, quando eu faço essa multiplicação, ó, eu posso somar ou eu posso multiplicar. Como a gente faz sempre em sala, 7 vezes 3 é 21. 21 vai 2. 7 vezes 5, 35, mais 2, 37. Então, no final das contas, você teve um valor negativo, ou seja, a Marina deve R$ 371, tá bom? No item A, ele quer que você represente e calcule a seguinte situação. Ela fez uma outra compra de R$ 170, mas não são só os R$ 170, são 3 parcelas de R$ 170. Como é dívida, o sinal aqui, ó, do 170 é outro valor negativo. Como que eu traduzo essa multiplicação para adição? São 3 parcelas de menos 170. Então, é menos 170 somado com menos 170 somado com menos 170, que vai dar um valor de menos R$ 510. Por quê? Quando eu somo números negativos, eu vou continuar com outro número negativo. Então, vamos lá, ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 7, 21. Eu coloco 1 e vai 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, quer dizer, a Marina tem uma dívida de R$ 510. Na letra B, tem uma outra situação. A Marina torna a fazer outra compra. E essa compra agora é no valor de R$ 64. Mas não são só os 64. O que acontece? São 5 parcelas de R$ 64. A dívida, então, já que é dívida, o valor 64 é um número negativo. Tudo bem? Traduzindo aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter 5 parcelas, certo? De menos 64. Se eu somar menos 64 com menos 64 com menos 64 com menos 64 e com menos 64, eu vou ter um valor. Somando valores negativos, vocês já sabem, a gente vai ter o quê? Um outro valor também negativo. Eu prefiro multiplicar. Eu deixei essa aqui sem fazer para a gente acompanhar, ó. 5 vezes 4 são 20, certo? 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 6 são 30. Mais 2, 32. Quer dizer que o resultado da multiplicação é menos 320. Lembrando de novo, quando eu somo parcelas negativas, eu vou ter um total negativo. Logo abaixo tem um marcador e ele te faz uma pergunta. Ele faz a seguinte pergunta: você reparou que esses 3 últimos produtos são números negativos? Ó, 3 últimos produtos: menos 371, menos 510, menos 320. Ele quer que você explique. Qual seria a explicação para que esses valores sejam negativos? É uma adição de números negativos, não é isso? A multiplicação representa a adição de números negativos. E a adição de números negativos será sempre um número negativo. Ou se você pensar na dívida da Marina, se ela tem 7 vezes uma dívida de 53, então ela vai ter uma dívida maior ainda, ou seja, vai continuar sendo negativo, tá? Mas a explicação mais clara é porque essas 3 multiplicações são adições de parcelas negativas, ó, todas negativas. Então o resultado vai ser sempre negativo. Tudo bem?
Eu não vou formular a resposta, é você que vai. Tudo bem? Você formula o texto. Lá na página seguinte, que é a página 8, ele coloca para vocês algumas situações. A primeira pergunta dele é: quando os dois fatores têm sinais iguais, qual é o sinal do produto? Bom, vamos lá. Se eu tenho dois fatores, quem são os fatores? O 4 e o 6. Todos dois, sinal positivo. Quando o número é positivo, o que vai acontecer com o resultado? Ele vai ser sempre positivo. Por quê? Mais 4 é a mesma coisa que 4. E mais 6 é a mesma coisa que 6. E 4 vezes 6 são 24. Isso lá nos números naturais. Só que a gente já descobriu que quando o número não tem sinal, ele é positivo. Então, mais 4 vezes mais 6 são mais 24. Nesse caso aqui, ó, do segundo, né? Primeiro exemplo, segundo exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Menos 8 vezes menos 2. A gente vai lembrar a ideia do oposto. Então, esse menos do 8 aqui significa o oposto, tudo bem? Como que a gente traduz essa situação? Aqui a gente vai ficar com o oposto de quem? De 8, tá vendo? Esse sinal negativo vai ficar como oposto. Então, eu tiro ele. Vai sobrar 8 vezes o menos 2. Ó, separei bonitinho. Então, é o oposto de 8 vezes menos 2. O oposto de 8 vezes menos 2 vai ser quanto? Para eu saber o oposto de um número, primeiro eu tenho que ter o número. Então, primeiro eu resolvo aqui, ó. E o oposto fica, ó. Resolve aqui e o oposto fica. Então, vamos repetir. Isso é o oposto de quem? Eu vou fazer 8 vezes o menos 2. Lá em cima a gente já fez algumas. Então, 8 vezes uma dívida de 2 é uma dívida de quanto? 8 vezes 2, 16. Tudo bem? Então, o oposto de menos 16 vai ser mais 16. A gente está pronto para a resposta dele. Ele pergunta, de novo, qual é a pergunta que ele fez a você? Quando os dois fatores têm sinais iguais, qual é o sinal do produto? Dois fatores, sinais iguais, resultado positivo. Dois fatores, quem são os fatores? Menos 8 e menos 2, sinais iguais, resultado positivo. Então, resposta. Quando dois fatores têm sinais iguais, o resultado vai ser sempre um resultado positivo. Tudo bem? Daí surge a regra. Menos vezes menos é mais. E mais vezes mais também vai ser mais. Essa regrinha você precisa memorizar para que fique mais tranquilo. Logo abaixo, na página 9, vem uma outra pergunta, um outro marcador aí, que é a bolinha. Ele fala assim: e quando os sinais dos fatores são diferentes, qual é o sinal do produto? Beleza. Aqui a gente tem dois fatores, o 3 e o menos 170. O 3, apesar de não aparecer sinal, a gente sabe que ele é positivo, não é isso? Então, 3 parcelas de menos 170, a gente já tinha feito lá em cima na página 7. Isso aqui vai dar menos 510. E aqui nesse segundo caso que eu vou colocar para vocês, é se for menos 5 vezes 314. Você tem duas opções: pensar na ideia do oposto ou pensar na propriedade que a gente chama de propriedade comutativa, né? Propriedade comutativa. Na propriedade comutativa é o seguinte: menos 5 vezes 314 é a mesma coisa que 314 vezes menos 5. Então, o que acontece? 314 vezes uma dívida de menos 5 vai continuar uma dívida. Lembra? Então, 5 vezes 4 são 20, vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 5 vezes 3 são
15, não é isso? De novo, ó, 5 vezes 4, 20 vai 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 5 vezes 3, 15. Então, menos 1.570. Ou você pode pensar na seguinte ideia, a ideia do oposto de novo. O que é menos 5 vezes 314? É o oposto de 5 vezes 314, que é igual o oposto do resultado. Então, seria o oposto de 1.570. Esse número é positivo. Então, o oposto de mais 1.570 é menos 1.570. Correto? Beleza. Bom, vamos continuar então. Voltando à pergunta, e quando os fatores têm sinais diferentes? Vamos colocar aqui, positivo vezes negativo dê um valor negativo. Aqui também, ó, negativo vezes o positivo dê um valor negativo. Então, você está pronto para responder. E quando dois fatores têm sinais diferentes? Quando dois fatores têm sinais diferentes, o resultado vai ser sempre um valor negativo, tá bom? A gente vai continuar aí com... Vamos tentar resolver uma atividade que é da página 10, questão número 2, tá ok? Vamos lá então, ó. Número 2, letra A. O que acontece? Ele quer que você faça essas multiplicações. A gente já viu lá antes, então aqui, se você tiver memorizado as regras, já fica mais tranquilo. Mais 8 vezes mais 6 é a mesma coisa de 8 vezes o 6. 8 vezes o 6 é quanto? 48. Tudo bem? Quando não tem sinal, ele é positivo. 7 vezes o mais 5, o que significa? Quem é o sinal do 7? É positivo. O sinal do 5 também positivo. Então, 7 vezes 5, 35. Então, nós vamos ter mais 35. Na letra C, são 9 dívidas de menos 4. Pensando na adição, seria menos 4, somado com menos 4, somado com menos 4, somado com menos 4. Quantas vezes? 9. E quando eu somo números negativos, o resultado vai ser outro valor negativo. 9 vezes 4 são 36. Menos 9 vezes 9. Pensando na comutativa, você pensaria, menos 3 vezes 9 é 9 vezes menos 3. Mas você não precisa disso. Você pode lembrar da regrinha. Dois fatores com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 9 vezes 3 são 27. Próximo, mais 12 vezes 0. O que você sabe sobre a multiplicação por zero? Todo número multiplicado por zero é igual a zero. Nem nos preocupa o sinal. Depois, na letra F, menos 1 vezes o mais 8. Não é isso? Se você não memorizou os sinais, você faz a propriedade comutativa. Isso é mais 8 vezes menos 1. Mais 8 vezes o menos 1 é o que na adição? Menos 1 somado com menos 1, somado com menos 1, até 8 vezes. Então, dois sinais, parcelas de números negativos, vai ser outro número negativo. 8 vezes 1, 8. Tudo bem? Bom, é ideal aqui que vocês memorizem as regras. Voltando a falar, quando eu multiplico números com sinais iguais, mais vezes mais é mais. Dois números com sinais iguais, menos vezes menos, também vai ser mais, tá? É diferente da adição. Na adição, a gente tem outra regra. Vamos continuar aqui, acho que agora a gente pode ir mais rápido, ó. Dois números com sinais diferentes. Aqui vai ser menos. 4 vezes 11, 44.
dois números com sinais diferentes. O resultado vai ser negativo. 9. Isso vai ser negativo, desculpa, tá? E 9 vezes 8, 72, vai 7. 9 vezes 1, 9. 9 mais 7, 16. Dois números multiplicados e com sinais iguais, o que acontece? Menos vezes menos é mais. E 3 vezes 6, 18. Aqui são diferentes. O que você vai fazer? Sinais diferentes. Menos vezes mais é sempre negativo. E mais vezes menos também é sempre negativo. Então, eu vou fazer a regra do sinal, sinais diferentes, resultado negativo. Ó, e é bom lembrar, viu? Isso vale de 2 em 2, tá bom? 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. Na letra K, dois sinais iguais. Dois fatores com sinais iguais. O que acontece? Dois sinais com fatores com sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Então, aqui vai ser mais. 7 vezes 6, 42. Letra L, sinais diferentes. Sinais diferentes, resultado sempre negativo. E 7 vezes 8, 50 e quanto? E 6. Tudo bem? Vamos para mais uma questão. Agora, questão 4 da página 10, tá? Eu peguei a letra B, não vou fazer as demais, aí é com vocês. Na letra B, o que acontece? Eu tenho, é aquilo que eu falei com vocês, né? Uai, melhorou aqui. Lembrando que eu só faço regra de sinal de 2 em 2 fatores. Então, primeiro, a gente tem várias opções. Pela propriedade associativa, eu posso associar o 7 com 2, o 8 com 2, o 7 com 8, da forma que eu quiser, né? Então, a gente vai fazer essas duas primeiros, ó. Sinais diferentes, o resultado com certeza vai ser negativo, né? Você vai fazer 7 vezes o 8, que vai dar 56. Agora, você vai multiplicar com menos 2. Repete ele aqui embaixo para você não correr o risco de errar, tá bom? Vou trocar a caneta aqui porque eu tô com medo de não aparecer. Agora, a gente ficou o quê? Com dois fatores com sinais iguais. Lembra? Menos vezes menos vai ser mais. Então, já sei que o resultado é positivo. E 56 vezes 2? 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Mais 112. Mais um exemplo que está um pouco diferente é na página 11, a questão 6. A gente só vai fazer juntos hoje as questões A e D. E você vai tentar o resto e conferir no gabarito. Nessa questão só tem multiplicações. Para que fique mais rápido, o ideal é que você agrupe de 2 em 2 fatores, ó. 3 vezes o 4, menos 1 vezes o menos 4, 7 vezes o menos 2, e o menos 1 não tem com quem agrupar. Eu vou deixar ele para depois. O que eu vou fazer? 3 vezes 4, 12. 12 vezes menos 1 vezes menos 4, sinais iguais. O resultado é positivo. 1 vezes 4, 4. Tá vendo que ficou junto o sinal da multiplicação e do sinal do resultado? Coloque um parêntese, só para ficar organizado. Vezes, tá vendo? Vou repetir. Sinal diferente, que é o sinal do 7, é mais. Do 2 é menos. Sinais diferentes, resultado negativo. 7 vezes 2, 14. Vezes o menos 1 que ficou sem grupo. Eu vou repetir. Agora, de novo, eu tenho a multiplicação, eu vou de 2 em 2. 12 vezes 4 e menos 14 vezes menos 1.
Vamos lá. 12 vezes o 4, os sinais são iguais, então vai ser positivo. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, isso é 48 vezes. Aí, eu vou fazer a multiplicação do menos 14 com o menos 1. Sinais iguais. O que acontece aí? Sinais iguais, o resultado é sempre positivo, não é isso? Bom, sinal positivo mais 14 vezes 1, 14. Então, agora eu vou ficar com a multiplicação de mais 48 vezes mais 14. Aqui eu vou agrupar esses dois e fazer as contas. Sinais iguais, resultado positivo, não é isso? E 48 vezes 14. Vai lá no cantinho e faz 48 vezes 14, porque aqui ficou difícil calcular mental. Mas isso vai dar um valor de 672 positivo. Na letra D, mesmo procedimento, de 2 em 2 fatores, ó. 2, sobrou menos 2. Eu vou deixar ele para descer no resultado. Então, sinais iguais, mais 6 vezes 2, 12. Vezes, vou repetir, sinais iguais, mais 10 vezes 9, 90. Vezes o menos 2, que a gente desceu. Agora, mais 2, eu posso agrupar esse com esse. Ou eu posso fazer 12 vezes 90. Eu prefiro fazer esse com esse primeiro e descer isso. Mas aí vai ficar a seu critério, tá? Então, eu vou fazer isso aqui primeiro, ó. Vai ficar mais 12, tá vendo que a gente sempre repete o que não fez? Vezes, sinais diferentes, resultado, menos. 90 vezes 2 são 180. E aí, eu vou fazer os últimos dois que sobrou. Sobraram 12. Nossa, gente, desculpa, mas tô treinando, tá? Sinais diferentes vai ser negativo. Mais 12 vezes 180 vai dar, na letra D, 2.000 menos 2.160. Peço a vocês desculpa, porque se eu for fazer continha aqui, eu vou gastar muito tempo. Bom, vamos lá na página 12 agora. Na página 12, a questão 11, ela envolve a adição, a multiplicação e a subtração. Nesse caso, as regras das expressões numéricas continuam valendo, tá? Regra da expressão numérica é o seguinte: primeiro você resolve multiplicação e divisão, na ordem que aparecer. Depois você resolve a adição e a subtração. Sugestão: marque, se você tiver multiplicação e divisão, vá lá e marca, opa, é essa que eu tenho que fazer primeiro. O que nós vamos fazer com os demais? Você vai repetir, vai descer, lembra? Então, aqui eu vou fazer primeiro esta multiplicação. Sinais diferentes, resultado negativo. 8 vezes o 9 são 72, não é isso? Errei aqui, porque o menos é do resultado. Aqui é mais, ó. Então, vai ficar 10 mais menos 72 menos 10. Lá na adição algébrica, você deve lembrar que aqui, nesse caso, o que é que eu tenho que fazer, hein? Eu devo eliminar os parênteses, não é isso? Se eu devo eliminar os parênteses, vamos lá, só para a gente lembrar. Quando é mais antes do menos na adição algébrica, o sinal vai continuar o do parêntese. Então, vai ficar 10 menos 72, e aqui é menos, pede o oposto, ou seja, você troca o sinal de dentro. Então, o oposto de menos 10 vai ser mais 10. Aí você pode, né, nesse caso, juntar
a propriedade comutativa permite que você faça isso. Mas eu te aconselho a ir assim, ó, na ordem em que aparecem. Quando eu junto sinais diferentes, aqui não é a regra da multiplicação, é a regra da adição algébrica. Sinais diferentes, subtraio e dou o sinal daquele que aparece mais. Eu prefiro falar assim do que o sinal do maior módulo. Então, você vai fazer 72 menos 10 são 62. Quem tem mais? Tem mais positivo ou mais negativo? Se tem mais negativo, o resultado vai ser negativo, somado com 10. E agora a gente faz essas duas parcelas. Menos 62 somado com mais 10, sinais diferentes. Não é menos não, tá, gente? Igual na multiplicação, mais com menos, o risco de confundir aqui é muito grande. Só que quando você adiciona, você vai pensar o seguinte: sinais diferentes, subtraio 62 menos 10, que são 52. E o sinal agora? Você vai olhar aquele que tem mais. Tem mais positivo ou tem mais negativo? Se tem mais negativo, o resultado é negativo. Na letra D, aparece de novo multiplicações. Eu devo resolver multiplicação e divisão, ó, multiplicação e divisão na ordem que elas aparecem. Eu posso resolver de uma vez, eu vou marcar as multiplicações e resolvê-las. Vamos lá. Aqui vale a regra da multiplicação. Sinais iguais, resultado positivo. 2 vezes 1, 2. Vou descer aquilo que eu não fiz. Quem é que eu não vou fazer agora? A subtração. Mas eu vou fazer a multiplicação. Sinais diferentes, menos. Opa, apareceu 2 menos. Mas é porque é um menos daqui e um menos do resultado. Então, coloco parênteses e separo. 9 vezes 5 são 45. Somado, que não tem multiplicação, eu vou descer. Beleza, agora acabaram as multiplicações. Eu vou fazer a adição algébrica. Para fazer a adição algébrica, a gente deve eliminar os parênteses. Beleza, vamos lá. Mais 2 não tem, sinal antes. O oposto de menos 45 são mais 45. Aqui é mais. Qual é a regra de quando tem mais antes do parêntese? Permanece o sinal de dentro do parêntese. Então, vai ficar mais 45 com menos 17. Quem que você vai fazer primeiro? 2 mais 45. 2 mais 45 é mais 47 com menos 17. Vou puxar uma setinha aqui, igual a gente faz lá no 4. Sinais diferentes, eu vou olhar e falar que é menos? Eu só vou fazer isso se for multiplicação e divisão. Nesse caso, você terá que fazer o seguinte: sinais diferentes, subtraio 47 menos 17 são 30. Agora você preocupa com o sinal. Quem é que tem mais, tá? Tem mais positivo ou mais negativo? Tem mais positivo. Então, ele manda mais 30. Tudo bem? Na letra F, de novo, um monte de multiplicação com adição. A gente vai marcar todas as multiplicações. Ó. Marquei, marquei. Que aí eu sei o que eu tenho que fazer primeiro. Vamos preocupar com o sinal primeiro? Então, tá bom. Sinais iguais na multiplicação vira positivo. 12 vezes o 3 são 36. Somado, tá vendo? Desci. Não vou mexer com ele agora, eu vou descer. Menos 23 vezes o 2. Qual é o sinal do 2? Não aparece, ele é positivo. E na regra da multiplicação, sinais diferentes, o resultado negativo. Aí você vai multiplicar 23 vezes o 2, que vai dar 46. Tá feio aqui, ó. Tá vendo? 2 sinais juntos. Aí você coloca parêntese. O mais desce. E você vai efetuar aqui.
Na multiplicação e na divisão, sinais iguais, o resultado positivo. E 9 vezes o 8 são 72. De novo, ó, sinais juntos. Coloco parêntese. Beleza. Agora só ficou a adição algébrica. Qual é o processo para resolução? Elimine os parênteses. Oba, esse aqui tá fácil, eu não preciso trocar sinal. Por quê? Antes do parênteses sai tudo mais. Então, a gente vai mais 36. Sinal de mais vai permanecer menos 46. Mais na frente vai permanecer mais 72. Igual. Você vai resolver na ordem que aparece. Aqui vale a propriedade associativa. Se você quiser juntar positivo com positivo e depois os negativos, também pode. Prefere sim? Vamos fazer essa diferente, né? Dá para somar 36 com 72, tá vendo? Positivo com positivo. Vou somar os dois primeiro. E a gente sabe que quando a gente soma a parcelas de sinais iguais, o sinal continua. Então, 6 mais 2 são 8. E 3 mais 7 são 10. O menos 46 que tinha ficado de fora, ele vai descer. E agora, sinais diferentes. Sinais iguais, soma e repete. Sinais diferentes, subtrai. Sinais diferentes, subtrai. 108 menos o 46. Vou fazer aqui que minha cabeça tá cansada. 108 menos 46, ó. 8 menos 6, 2. 10 menos 4,